Olá! Hoje nós vamos conversar com a economista-chefe do Banco Inter, Rafaela Vitória, que passou a integrar o Conselho da Direx, que se reúne quinzenalmente aqui na Febraban com os membros dos principais bancos associados. Seja muito bem-vinda, Rafaela. Que grande prazer ter você aqui com a gente no estúdio da Febraban. Olá, Mona. O prazer é todo meu. Eu vou apresentar a Rafaela, gente. Rafaela Vitória é economista-chefe, head do Departamento de Research do Banco Inter, graduada em Economia pela UFMG, com MBA pela Wharton School, na Universidade da Pensilvânia, e doutorada em Finanças pela UFMG. Rafaela já atuou como diretora de Wealth Management no Banco Boston, coordenadora de análise e pesquisa na Quineia Investimentos, diretora de Corporate Ratings para a América Latina, na Standard & Poor's, e sócia-diretora da Sonar Investimentos. Ela é professora da pós-graduação da PUC Minas e de mestrado na SQEMA, a Escola Francesa de Economia, e também na Fundação Dom Cabral. Dá para ver que, apesar de tão jovem, ela é uma especialista no assunto e a gente tem muito assunto com você. Mas antes eu queria saber como é que você recebeu esse convite da Febraban. Foi uma surpresa ou você já esperava? Foi uma boa surpresa. Eu acho que esse é um papel bastante relevante e hoje tem muito a ver com o debate econômico, o debate sobre políticas econômicas no Brasil. Eu vejo a importância desse papel que a Febraban faz hoje, intermediando, ajudando a elaborar novas políticas que aprimoram, né, o nosso ambiente de finanças, o ambiente bancário, que é tão importante para o desenvolvimento do Brasil. Então, eu fico muito honrada com esse convite em participar desse conselho. Mas, Rafaela, como é que você vê essa nova função sua como integrante da Direx, você que dá tantas aulas, que atua em tantas frentes aí, como eu citei, é muito desafiador? É um desafio, né? O Brasil é um país bastante complexo, a gente ainda tem muito para avançar em políticas econômicas. O debate econômico hoje ele faz parte do dia a dia, né, das grandes empresas, do sistema financeiro, e a gente tem um papel importante em continuar aprimorando e avançando nas reformas, tanto as reformas macro, mas essas reformas setoriais elas têm se mostrado bastante relevantes para o Brasil avançar, para a gente crescer a nossa economia. Então é um papel desafiador, mas eu acredito que a gente possa continuar avançando e tentando trazer novas práticas, novas políticas para o país. Bom, Rafaela, a gente está vendo que a inflação cedeu, né? As previsões de crescimento estão sendo revistas para cima. E eu queria então que a gente começasse aqui com uma avaliação sua desse cenário, da política monetária. Como é que você está vendo tudo isso? O primeiro semestre desse ano foi uma boa surpresa. A gente viu um crescimento econômico melhor que o esperado. O PIB teve uma alta bem expressiva, que surpreendeu aí a maior parte dos analistas, surpreendeu a gente também. A gente está crescendo, o ritmo do primeiro trimestre foi um ritmo de quase 6% de crescimento ao ano. Uma parte foi liderada pelo setor agro, mas também a gente vê o crescimento ainda resiliente do setor de serviços. Isso, inclusive, né, fez com que os vários analistas, a gente revisasse, né, a projeção de PIB esse ano para 2%, mas faz também com que a gente revise projeções de PIB potencial, né? O Brasil hoje pode ter um potencial de crescimento maior do que a gente esperava antes. Acho que parte disso vem de algumas reformas que foram implementadas nos últimos anos, né? Acho que vale lembrar que a gente passou um período aí de 6 anos, né, de importantes reformas, desde do teto de gastos, da reforma trabalhista, a reforma da Previdência e vários aprimoramentos de marcos regulatórios e setoriais. E isso vem surtindo efeito, né? A gente vê isso talvez num crescimento potencial maior para o país. Eu acho que essa é uma boa notícia, não só para 2023, mas para o nosso potencial crescimento de longo prazo. Já pelo lado da inflação, né, da política monetária, acho que o PIB foi uma surpresa também, que a política monetária mais restritiva, a gente esperava que tivesse um desempenho inferior, né, um desempenho menor. Inclusive, a gente chegou a falar em recessão no Brasil, e não foi o que aconteceu. Mas finalmente a inflação vem caindo, né? Talvez o Brasil consiga fazer esse soft landing, né, que a gente fala tanto dos Estados Unidos, que é um crescimento ainda adequado, mas uma inflação em queda. Acho que essa também foi a segunda boa notícia que a gente teve nos últimos meses, foi a desaceleração da inflação. Deve abrir espaço para a gente discutir queda de juros aí no segundo semestre.
É realmente uma esperança, um alento, né? E agora o governo anunciou o desenho do programa Desenrola, né? Qual que pode ser o impacto desse programa no consumo das famílias e também no setor financeiro? Hoje um dos problemas que a gente tem no país é o endividamento bastante elevado das famílias, né? Desde a pandemia, né, as famílias se endividaram e aí a gente teve esse movimento de inflação mais alta que fez com que o Banco Central subisse os juros. O aumento de juros também acarreta em maior comprometimento de renda das famílias. E com isso a gente viu esse recorde de famílias endividadas e inadimplentes. Isso é muito ruim para o consumo, né, para o crescimento, além de trazer, obviamente, né, uma insegurança grande, né, uma falta de previsibilidade. Então, realmente, esse é uma questão importante no Brasil. A gente tem uma dificuldade no Brasil, em geral, de recuperação de crédito, principalmente da pessoa física. A gente não tem ainda um marco regulatório apropriado nesse sentido. O Desenrola é um programa interessante. Acho que vai ser até um bom teste, né, para a gente ver se um programa dessa magnitude não é um programa tão grande, o que é bom também do ponto de vista macro, né? O governo também não está fazendo um gasto fiscal muito significativo, que isso também gera preocupação pelo outro lado, mas é um programa que parece que está bem estruturado. Aliás, ele foi intermediado, aí, contou com a ajuda da FEBRABAN no seu desenvolvimento. É um programa que operacionalmente ele é complexo, né, em como você faz essa agregação aí de dívidas pelas famílias para ter toda essa negociação em massa, mas um programa que pode ser um bom teste de como, com um volume moderado, a gente pode realmente ajudar a diminuir esse endividamento, essa inadimplência das famílias. Acho que o operacional ainda é um desafio. A gente tem essa etapa, né? O governo mostrou, apresentou a MP, tem um desafio da aprovação, mas também um desafio da execução. Mas eu acredito que pode ser um bom teste aí para a gente ver como a gente melhora esse endividamento das famílias hoje. Bem, tem também o novo Plano Safra. Ele prevê condições melhores a agricultores que adotarem práticas sustentáveis. Recentemente, até a FEBRABAN anunciou uma autorregulação na cadeia de carne. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre essa iniciativa, Rafaela. Esse é um importante avanço para o país. A gente vê isso, né, liderado pelo setor privado, isso é muito relevante. Os bancos querem, né, que essa prática faça parte, né, do dia a dia. A gente já tem algumas experiências de empresas que melhoram, né, suas práticas de ESG, principalmente práticas ambientais. Isso melhora o desempenho da própria empresa, né? Então, os bancos apoiam esse tipo de aprimoramento das políticas de crédito, porque a gente sabe que traz um benefício, né, para o próprio relacionamento, para a qualidade de crédito que a gente vai ter. Além, obviamente, do benefício ambiental. Isso também eleva a consciência, né, do setor como um todo. Então, o setor agrícola, ele também sabe que precisa, enfim, não só cumprir, né, com legalidades, mas precisa ter práticas, né, e melhorar essas práticas ambientais, que isso também vai melhorar o relacionamento que eles têm com o setor bancário. Então, a gente também vê com bons olhos essa nova exigência do Plano Safra de melhorar a questão ambiental do setor agrícola. Rafaela, e qual a tua opinião sobre o novo arcabouço fiscal? Ele é suficiente para colocar as contas governamentais em ordem? Ele resolve? Ainda não. Acho que foi um avanço, principalmente quando a gente olha o histórico, né? A PEC da transição, no final do ano passado, ela trouxe muita incerteza para o mercado. O teto de gastos foi uma importante medida lá em 2016. A gente estava com um descontrole das contas públicas muito elevado e o teto de gastos, apesar de ter sido muito rígido, acho que algumas críticas são válidas, teve vários furos, ele trouxe uma prática importante para a política, tanto o Congresso como o Executivo, que é uma prática de você controlar o crescimento dos gastos. É uma coisa que a gente não fazia no Brasil. O Brasil passou anos ali crescendo, né, na década de 90, dos anos 2000, crescendo 6% acima da inflação, acima do PIB. Você chega num momento que a dívida está muito alta, a carga tributária é muito alta, você não tem mais como controlar, né, como ter esse crescimento de gastos dessa magnitude. Então, o teto acho que foi um passo importante.
para a gente aprender a trabalhar com controle. O cobertor é curto, né? Então, se eu quero dar mais aqui, eu preciso tirar da onde. Mas o teto realmente ele teve um desgaste muito grande, ele foi uma política muito rígida e a PEC da transição, no final do ano passado, acabou de enterrar o teto e trouxe uma incerteza. O que a gente vai ter, né, depois do teto? Eu acho que nesse ponto, o arcabouço ele é um avanço em relação à PEC da transição. Ele não é tão positivo quanto o teto, porque ele dá mais flexibilidade, acho que talvez essa seja uma crítica importante. O arcabouço fiscal ele é muito flexível, com pouca punição, então o governo pode ter margem. A gente está vendo agora mesmo uma discussão sobre o orçamento de 2024, o governo já quer um pouco a mais do que o próprio arcabouço, então a gente ainda tem algumas preocupações com relação à execução do arcabouço por conta dessas flexibilizações. Mas ele é um avanço. Eu acho que o teto de crescimento de gasto que está no arcabouço de 2,5% é um teto adequado para esse governo, né, que é um governo que a gente sabe que é mais gastador. Então, talvez crescer um pouco menos seria o ideal, mas considerando todas as demandas que a sociedade tem e a necessidade que o governo tem de atender essas demandas, ele é um limite adequado. Agora, falta, além do arcabouço, que controla o crescimento de gastos, falta uma melhora da parte da receita, né? A gente tem perda de arrecadação esse ano, né, com algumas desonerações, com o desaquecimento da economia, com o fim da inflação. Então, a situação da arrecadação ela é um pouco pior esse ano do que foi no ano passado. O governo precisa recompor. E aí está o grande desafio, né? Então, ele vai além do arcabouço, é um desafio de recompor essa arrecadação. Um país que tem uma carga tributária muito alta, muitas distorções. Então, a gente ainda não tem o equilíbrio das contas públicas totalmente resolvido com o arcabouço, apesar dele ainda ser um bom avanço. O corte de isenções e de benefícios tributários previstos no arcabouço, ele é factível, principalmente do ponto de vista político, na sua opinião? Ele é muito desafiador. Eu acho que faz todo sentido a gente ter esse debate sobre subsídios no Brasil, né? O Brasil, nossa carga tributária, ela é uma colcha de retalhos, né? Ela é muito elevada e vários setores se organizam, vão lá no governo e conseguem algum benefício. Esses benefícios não são avaliados, então muitos desses benefícios não trazem ganhos para a economia como um todo. Então, realmente fazer uma avaliação, uma reavaliação desses benefícios, ela é muito benéfica. Agora, a gente precisa considerar que a carga tributária já é elevada, né? Então, você considerar, o governo tem um número, cerca de 600 bilhões, né? 6 pontos percentuais do PIB em benefícios, mas se você somar esses 6 pontos aos 34 pontos que a gente já tem, né, de carga tributária no Brasil hoje, você estaria discutindo uma alta de carga tributária para 40%, o que é totalmente inviável, tanto do ponto de vista político, aprovar esse tipo de aumento de tributos, como também do ponto de vista econômico, né? Você aumentar impostos significa onerar mais a economia e desacelerar ainda mais a economia. Então, é um grande desafio. Eu acho que talvez a melhor solução para a redução desses subsídios seria você casar isso com a reforma tributária. Então, ao mesmo tempo que você vai reduzir alguns subsídios, você vai simplificar, né, a carga tributária no Brasil e com isso você consegue talvez um pequeno aumento de carga tributária, um ponto percentual, já vai contribuir bastante para o ajuste fiscal, mas você também coloca um potencial de crescimento ainda maior da economia e aí o ajuste fiscal fica mais fácil com a economia crescendo mais. Mas simplesmente retirar subsídios sem oferecer nada em troca para a sociedade hoje, eu acho que vai ser um grande desafio para o governo. Uhum. O que pode ser feito para a economia do país conseguir retomar um crescimento robusto? Acho que primeiro a gente precisa a volta da confiança. Acho que o que a gente sentiu nesses últimos 2 anos, né, e aí vale para todos os governos, né, o governo anterior e esse governo, foram muitas discussões intempestivas, impulsivas, né? Obviamente que em ano de eleição, a gente sabe que aqui no Brasil isso acontece com mais frequência, mas esse início de governo ele também foi bastante tumultuado nos anúncios de políticas desencontradas. Isso reduz a confiança, né, do empresário, do consumidor. A gente tem esses dados, né? A pesquisa da GV mostra a confiança tanto do consumidor quanto do empresário no Brasil estão em patamares muito baixos, né? Então, eu acho que para a gente pensar em retomar um crescimento sustentável, a primeira coisa que a gente precisa é ter um ambiente mais previsível, né, para as famílias se planejarem, para as empresas se planejarem, e a gente pode ter essa volta tanto do consumo quanto do investimento. Acho que o segundo ponto é continuar
o caminho das reformas. Acho que os últimos 6 anos mostraram várias reformas, a gente tem muitos exemplos, a reforma trabalhista, da Previdência, reformas que melhoraram o ambiente de negócios, reformas microeconômicas, o marco regulatório do setor de saneamento, tem inúmeros casos de aumento de investimento já beneficiando populações regionais e de grandes centros. Então, não só a gente tem um PIB crescendo, né, obras sendo feitas, mas um benefício para a população, que é o benefício do saneamento. Então, eu acho que o caminho de reformas é o melhor que a gente pode seguir hoje para que a gente possa pensar num crescimento maior na frente. Você vai casar as duas coisas, você traz mais confiança, né, para o empresário, traz mais previsibilidade, e o Brasil tem um potencial de investimento enorme, né? A gente ainda é uma economia que tem um potencial para crescer e desenvolver muito grande. Rafaela, o BC está testando o real digital, né? Qual deve ser o impacto da moeda digital e da tokenização de ativos na economia? Esse é um tema super interessante. Acho que a pandemia trouxe essa importância, né, da tecnologia nos negócios, né? Como a gente pode evoluir e ganhar produtividade quando a gente digitaliza esses relacionamentos comerciais, né? E o real digital, ele é um próximo passo para a gente digitalizar contratos no Brasil e pode ter um ganho de produtividade, principalmente a economia brasileira, que ela é tão burocrática, né? Quando você melhora a digitalização desses contratos, você pode ter um avanço de produtividade para vários setores. Eu acho que esse é um passo super importante. Eu acho que está em linha, né, com o que vários setores hoje já fazem no Brasil. Acho que até os cartórios, né, que eu acho que é um bom exemplo, já estão digitalizando, estão centralizando informações. A gente pode ter um bom avanço com o real digital, sem dúvida, na nossa economia. Bacana. Rafaela, a gente já está se encaminhando para o final, não poderia deixar de fazer essa pergunta aqui, nós, duas mulheres aqui participando da entrevista aqui no estúdio da Febraban. A participação de mulheres em cargos de liderança no nosso setor ainda é minoritária, mas ainda assim é uma boa participação. O que pode ser feito para mudar esse quadro? Eu acho que a gente precisa pensar na base, né? Acho que não tem outro jeito em como melhorar a participação feminina no mercado financeiro, senão na base. Ainda hoje a gente vê que os cursos de economia, finanças, ainda tem uma maioria masculina. Acho que ainda existe um estigma de que... Nas suas classes tem mais homens do que mulheres? Ainda tem. Eu completei o doutorado recentemente e nas turmas de finanças ainda vi mais homens do que mulheres, né? Mesmo muitos anos depois de ter me formado. Eu acho que ainda existe um certo estigma para a mulher hoje, que a matemática, né, finanças é um ambiente masculino, né, é um skill, é uma qualidade, uma característica que é melhor nos homens e na verdade isso não existe, né? Matemática é só estudar, né? Basta querer, mas eu acho que ainda existe um pouco desse estigma, então é importante estimular, né, as meninas a estudarem, porque a carreira é uma carreira super interessante, com muitas oportunidades. Acho que apesar de ser um ambiente ainda de maioria masculina, as mulheres agregam muito, né, com esse olhar, com um olhar mais detalhista, com experiências, né, diferentes. A diversidade agrega muito. Mas eu acho que uma mudança de fato no nosso setor, ela precisa começar na base, né? A gente precisa ter uma base maior de mulheres, né, começando essa carreira para que elas possam também crescer em igualdade com os homens. Mulheres conseguem lidar com vários dados ao mesmo tempo, né? Acho que é uma característica bem feminina isso, né? Sim, no detalhe. Eu vejo isso muito nos analistas que trabalham no nosso time, né? A mulher tem um olhar, às vezes, detalhista. Isso agrega bastante no time como um todo. É muito interessante. Bom, a partir da sua experiência pessoal, o que você diria para as mulheres que estão começando agora e que querem avançar nessa carreira, no setor financeiro? Olha, eu acho que o estudo na nossa carreira, ele é fundamental, né? A gente tá vendo hoje, né, a inteligência artificial é um tema que está ganhando muita atração. O que eu vejo hoje, né, da inteligência artificial, ele vai agregar muito
em cima de uma base que você tenha, né, uma base de estudo forte. Então, não existe, né, não existe uma pílula que a gente toma e nasce sabendo. A inteligência artificial é isso, ela não vai resolver os problemas, mas é uma ferramenta que ajuda muito. Mas ela vai ajudar mais quem tem uma boa base, sabe discernir, né, o que é fato, o que não é fato. Então, eu acho que para as meninas que estão começando, para mim um conselho importante é estudar. Aprimorar, ler sempre. Acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente lê, acho que mais a gente consegue agregar nesse mundo com conhecimento, com técnica. Acho que é a principal maneira, a principal ferramenta que a gente pode ter para crescer e para avançar. A gente vive falando isso aqui, long life learning, né? Estudo contínuo, né? A gente vive a era do conhecimento e isso não acaba nunca, né? A gente tem que continuar estudando sempre e eventualmente até mudando de carreira, né, com esses estudos. E o conhecimento, eu acho que tem um lado bom do conhecimento, que ele traz essa novidade e motivação ao longo da carreira, né? Ninguém sabe tudo, né? Eu lembro minha filha adolescente, uns anos atrás, ela terminou um curso de inglês, falou, agora eu já sei tudo de inglês. E eu fui ensinar, falei, não, você vai aprender sempre. Eu acho que é a mesma coisa com finanças, com economia, você não termina de estudar, agora eu sei tudo, a gente está sempre aprendendo. E eu acho que o fato da gente se abrir para esse aprendizado ao longo da carreira, traz também uma motivação, traz essa sensação do novo. Acho que quando a gente sente que está aprendendo até hoje, isso nos motiva a trabalhar, a fazer melhor. Eu penso sempre nisso, todo dia eu aprendo uma coisa nova, eu coloco em prática uma técnica nova que eu não estudei, que eu não conhecia, eu escuto uma opinião diferente e acho que isso agrega muito, né, para a gente desenvolver o nosso trabalho analítico e ajudar os investidores, aconselhar empresas, aconselhar, enfim, até consumidores em geral. Então, eu acho que você adquirir conhecimento também é uma prática pessoal que eu acho que é muito motivante no nosso dia a dia. Perfeito. Muito obrigada, Rafaela, pela entrevista. Agradecemos muito sua participação aqui. E, bom, quero desejar muito sucesso, né, para mais essa sua nova fase, né, de vida também, como integrante do Conselho da Direx aqui da Febraban. Eu sou Mona Dorf, diretora adjunta de redes sociais, e acabamos de ouvir Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter. Agradeço muito a sua presença e também quero agradecer a você que nos acompanha com sua audiência nos nossos podcasts, sempre com muita informação, atualidade e conteúdo de qualidade. Te espero no próximo. Até lá.